Vamos dar início à nossa aula de hoje. Essa aula já é a quinta, ai meu Deus, medo de cair. A quinta aula virtual, né? Quinta semana, hoje é dia 2 de junho, a gente dá início à aula com a primeira turma, né? Primeiro ano do ensino técnico, a disciplina de arte. A gente começa, como sempre, fazendo a correção da atividade de casa. Antes de fazer isso, eu vou dar um recado para meu aluno que está assistindo minha aula. Preste atenção. A gente só tem mais 2 semanas de aula do terceiro bimestre. Então, faça a conta comigo. Essa é a quinta semana, certo? Quinta semana, 5 atividades. Nós temos, semana que vem, 6 semanas, 6 atividades. E a gente tem uma atividade que foi entregue segunda-feira, deveria ter sido entregue por todos os alunos, que foi uma atividade impressa. E totalizando 7 atividades. Cada atividade vai valer 1 ponto. Esses 3 pontos que faltam, será um simulado que a gente vai fazer na 7ª semana, tá? Então, a gente já tem 5 aulas, chegou mais um. Nós temos 5 aulas, 5 atividades, cada uma valendo 5. A da semana que vem, 6. A impressa, 7 e 3 de um simulado. Porém, tome muito cuidado. Eu andei corrigindo umas atividades, até online no meio da aula. E eu me deparo com o seguinte problema. O aluno fez a atividade que eu ia corrigir hoje, estou falando de outras turmas. A atividade consistia de 2 perguntas. Aí, fazendo a aula online, eles não respondem, não gostam de responder. Aí eu digo, tá bom, não querem responder, eu vou lá no Google Classroom olhar a resposta que você colocou. Quando eu abro a resposta que ele enviou, tem a foto do caderno. Lembra? Eram 2 perguntas. Ele respondeu uma. Aí eu digo, eita, se você só respondeu uma, você só vai ganhar meio ponto. Se vale 1 ponto, você só respondeu uma questão, metade da atividade, você só ganha meio ponto. Aí vou começar a correção da atividade. A pergunta, né, no caso que era para ele responder, que ele copiou e respondeu, perguntava quais eram os instrumentos musicais utilizados no gênero musical chorinho, que foi algo que a gente trabalhou na aula. Ele escreveu um texto belíssimo, um parágrafo inteiro sobre chorinho, quem eram as principais obras e tal, mas ele esqueceu de colocar os instrumentos utilizados, que era a pergunta que eu fiz. Quais os instrumentos utilizados no gênero chorinho? Ele não respondeu isso. Resultado, ele disse que fez atividade, mas ele não respondeu. Primeiro, porque eram 2 questões, ele só respondeu uma, daria meio ponto. E segundo, porque ele não respondeu a questão. Ele não me disse o que eu estava pedindo. Então, nesse caso, ele pode ser que ele só tenha 6 pontos, mesmo tendo enviado as 7 atividades, vamos dizer assim. Então, é um alerta que eu já dou a vocês. Quando tiver próximo a terminar o bimestre, eu vou corrigir as atividades para dar uma oportunidade de você refazer a sua tarefa. Mas tenha cuidado com isso. Se a atividade, por exemplo, essa que a gente vai corrigir, são 3 questões. Se você me mandar foto só de uma, eu vou imaginar, vou subentender que você só respondeu uma. Ah, professora, mas as outras estavam no caderno. Mas eu não adivinho. Então, se você só respondeu uma, a sua nota vai ser 0,3. Essa pontuação não vai ser 1 ponto, tá? Então, tenham cuidado com isso. Se são 2 folhas de atividade, tira foto das 2. Se é 3 folhas, tira 3 fotos. E assim por diante, para não ter esse problema de dizer, eu fiz a tarefa e a professora não me deu a pontuação. Vai depender de como você fez a tarefa. Não é fazer por fazer. Corrigindo o exercício, primeira questão. Levando em consideração as propostas do artista sobre arte, que ideias as obras dele nos transmitem? Lembrando que a gente está falando de Marcel Duchamp. Levando em consideração as propostas do artista, que ideias as obras dele nos transmitem? E aí? Pode responder o que eu coloquei? Pode colocar, eu agradeço muito. Nessa aí eu coloquei que são ideias evolucionárias que mostram quão complexo e simples, ao mesmo tempo, a arte pode ser. Qualquer jeito. Que a arte, completa aí, que a arte pode ser feita por qualquer pessoa. Não necessariamente você precisa ter uma técnica, né? Um estudo para poder fazer arte. Eu acho que a principal ideia dele, essa revolução que você falou aí, é nesse sentido. Qualquer pessoa pode ser artista.
Questão 2. O conceito de ready-made aparece em todos os trabalhos aqui abordados de Duchamp. De que forma? Quais os materiais utilizados pelo artista nas obras que você viu? O que eu coloquei foi sim, de formas que alguns nos trazem uma dúvida e outros são bonitos e nos fazem refletir. Certo. Só um minutinho que eu estou aqui resolvendo um negócio. Próxima questão. É interessante, né, que ele usou em todas as obras coisas que já existiam, ele não mexeu, manipulou literalmente com nenhuma matéria-prima. E aí, quando ele fala quais os materiais usados, a gente lembra da roda de bicicleta, a gente lembra do banquinho, a gente lembra de um vidro, a gente lembra de um pedaço de linha, a gente lembra de um pedaço de madeira, um manequim, né? Coisas simples que já existiam. Questão 3. De que maneira o trabalho de Duchamp propõe a relação do espectador com a arte? Eu coloquei que a arte existe em muitos lugares, já que ele transformou coisas cotidianas dele em obras de arte. E a outra pergunta eu coloquei sim, como por exemplo a escultura roda de bicicleta. Sim, que o prazer da obra é você ir lá rodar, né, o pedal lá, rodar a roda. Esse é o prazer. Muito bem. Vou passar um vídeo para a gente dar início ao que eu quero que a gente faça hoje. Deixa eu vir aqui, peraí. Parar essa apresentação para passar o vídeo. Primeiro estou no YouTube. A minha internet hoje está horrível. Rodou tanto uma hora que eu passei na aula anterior o vídeo que eu digo, meu Deus, eu estava com vergonha já. De tanto que ela rodou antes de começar. Espero que ela não Qualquer caia. coisa eu transmito. Até isso já aconteceu, dela cair um dia, justo na aula de vocês, mas vai dar certo. Não foi. Vamos lá. Eita, chegou mais uma. Tá rodando. Uma hora começa. Tô dizendo que hoje ela tá me fazendo vergonha, Qualquer coisa eu transmito. mas vai. Ah, minha Nossa Senhora, Yarley. Vertente artística que inclui objetos do cotidiano em suas obras é tema de uma exposição em cartaz no Centro Cultural Fiesp. Esse mictório invertido revolucionou o cenário das artes visuais há 100 anos, quando o francês Marcel Duchamp escreveu a peça que batizou de Fonte em uma exposição em Nova York. Anos mais tarde, a atitude reverente do artista se tornaria um conceito chamado ready-made, que traz objetos comuns para o universo artístico. A introdução dessa vertente aqui no Brasil é tema de uma exposição no Centro Cultural Fiesp. Isso rompeu todo o sistema da arte, que era baseado somente numa questão material, da pintura ou da escultura. Então, artistas eram só aqueles que faziam pinturas ou esculturas. Até Duchamp aparecer e colocar esse objeto que ele chamou de ready-made, ou seja, um objeto que já é pronto, pré-fabricado, manufaturado. E esse conceito nasceu há 100 anos, porém só foi percebido pelos artistas a partir dos anos 50, final dos anos 50, anos 60. O acervo da mostra é totalmente nacional e inspirado na ready-made. Agora, se há 100 anos o mictório do Duchamp já escandalizou os especialistas de arte da época, imagine só se eles vissem essas Mona Lisas criadas em 2012. Eu achei bem diferente da primeira vez que eu olhei, né, para ela.
mas eu acho que depende muito do que a pessoa tá pensando quando ela olha para cada obra, né? Então, por exemplo, para mim é normal, assim, você pode ver, mas tem gente que vê e acha, por exemplo, que tá falando mal da Mona Lisa verdadeira. Guarda-chuva, garrafas de vidro e até cabides. Todos os objetos por aqui parecem familiares. O humor também está entre as características da Red Made e nem precisa entender muito de arte para perceber isso. Olha só esse quadro ironizando a palavra poesia. Mas a Red Made também fala sério quando expõe obras que tratam sobre temas sociais, por exemplo. Para o curador da mostra, só a total liberdade de expressão pode garantir esse papel essencial do artista. A liberdade do artista é fundamental para a produção de uma sociedade. Se o artista não tiver liberdade, quem vai ter liberdade nessa nossa sociedade? Então, assim, a gente precisa dessa liberdade para crescer como cidadãos, para crescer como sociedade, porque é uma liberdade que vai fazer com que a gente evolua. E em tempos de questionamentos quanto às intervenções artísticas, essa aluna do ensino médio manda o recado. E arte é muito um ponto de vista da pessoa, não tem como se você falar se é certo ou errado, você transmitir o que você está querendo. Acho que é uma coisa muito livre, a arte é livre. Você não pode enquadrar a arte num pequeno grupo. A exposição Red Made em Brasil está no Centro Cultural Fiesp, diariamente das 10 da manhã. Pronto. É só para reforçar o que seria o conceito do Red Made, porque a gente vai precisar dele agora. Deixa eu continuar aqui a mostrar o slide. Eu vou mostrar agora para vocês algumas obras de arte que foram produzidas por colegas de vocês aí de Coronel. Eles estudaram aqui em Cuité, e aí eles, na disciplina de arte, no primeiro ano, eles produziram essas obras. E aí, como são conhecidos de vocês, eu estou mostrando algumas para servir de inspiração. E vou mostrar também de outros alunos algumas ideias bem interessantes que eles fizeram, tá? Sobre o Red Made. Então, aqui eu tenho a primeira, não sei se vocês conhecem Cláudio. Não sei se o pai dele ainda é secretário de saúde, mas era o ano passado, não sei se ainda é. Ele fez essa obra de arte, ó. Se vocês observarem, ele pegou uma garrafa de café, colocou um chapéu, né? Tá muito parecido com um boneco, enfim. Um boneco. Eu ia dizer Saci Pererê, mas eu me lembrei que Saci Pererê é vermelho. O gorro é vermelho. Por isso que eu parei com um. Eu digo, oh meu Deus, não é Saci Pererê. Aqui eu tenho a obra de arte de Eri Carla. Não sei explicar a vocês quem é Eri Carla, mas ela foi aí aluna do José Joaquim. E aí depois mudou, veio estudar aqui em Cuité. Então ela pegou aí uma tampinha de garrafa, se eu não me engano, pegou uns palitos de fósforo, né? Todos os materiais já existentes, e aí fez um sol, fez a obra de arte. Muito bem, Raquel. Aqui eu tenho de Ítala Hatja, também daí, bem interessante. Ela pegou uma torneira, né? Um cano aqui com uma torneira, e produziu esse desenho, né? Legal. Não, tem uns ricos aqui, Ali, tu vai ver. Aí eu tenho esse daqui, que é da irmã de Cláudio. Deixa eu mostrar, me diminuir. Ela pegou uma vassoura, aí fingiu aqui, cobriu, né, a parte da vassoura, e aí fez uma árvore, ó. Esse é de Luana, que é irmã de Cláudio. Eu tenho esse que é de Efraim, eu chamo ele de Maurilo. Vocês aí conhecem ele como Efraim. Aí ele também pegou aí um monte de bis. Eu não entendi muito bem o que ele quis, né? Eu sei que parece que deve ser uma escada com os bis, ali o chão, aí pegou um garfo. Enfim, tá chovendo aí milho. Essa parte eu entendi. Aqui tá chovendo milho. Eu tenho aqui esse de Samara. Samara também foi aluna... Samara não estudou aí. Quem estuda aí são os irmãos dela. Eu acho que Daiane, eu acho que tá no 3º ano do ensino médio. A irmã dela. Aí, ela pegou esse pratinho de papelão. Eu acho que essa xícara ela fez com papel.
enfim, pegou o papelão e usou como pires. E aqui tem alguns, não são pessoas conhecidas, mas são muito interessantes. Criatividade dos alunos. Ele pegou a seringa, ó, e aí fez as Pô, da hora perninhas também. da asa como se fosse um pernilongo. Ou um mosquito Aedes aegypti. Aqui ele pegou as moedas, fez o desenho, as moedas viraram um balão. Olha esse, achei o máximo esse, ó. É Ah, um não. fone de ouvido que virou um chuveiro. Esse aqui é, Esse do balão eu conheço. um vestido, né, feito com flores. Bem bonito. Esse também achei o máximo. Olha o que é que ele conseguiu. Agora também o cara precisa saber desenhar, né? O que ele conseguiu fazer com esse parafuso. Perfeito. Esse aqui bem simples. É um vaso, e aí ele colocou a flor como sendo o papel, a ponta do lápis apontada. Esse aqui era só uma correntinha que ela colocou no pescoço de uma menina. Aquele também pegou só um fone de ouvido, colocou para um menino ouvir. Esse daqui, ó, que legal. As bolachas viraram flores. Esse aqui, eu acho que esse aqui é Gostou esse. de madeira, né? Esse violãozinho que já existia, eu acho. Porque se você tem que pegar algo pronto, eu acho que ele pegou isso aí de madeira, não sei, não entendi o que seria o ready-made, mas o cara também precisa desenhar bem. E aí, oxi, que aqui ficou em branco. Deixa eu excluir esse slide. Aí aqui, ó, também bem interessante, uma coisa tão simples, né? Eu não teria essa criatividade. Pegar duas chaves, colocar uma perto da outra, formando o jacaré. A boca do jacaré. Aqui tem, eu acho que é um pega-vareta, né? Aquelas varetas do jogo pega-vareta. Também fez aí o desenho, né? Foi o que chamou a atenção. Não tem criatividade? Eu também não tenho, não. E esse aqui, olha, tem coisa mais simples do que essa? Só um menino carregando aí esse peso todinho, que na verdade são os lápis enrolados. E aí vem a tarefa de casa. Adivinha qual será? Ah, não. É desse jeito, tadinho. Tadinho de vocês, né? Do Julia, percebe que Ah, eu não tenho não. criatividade. Eu também não tenho. Então, nem se preocupem. O que vier será bem-vindo, será bem feito. É. Crie um ready-made e compartilhe a foto, né? Manda a foto na atividade do Google Classroom. Conto com a criatividade. Eu Ah, mangando vocês. Mas vocês viram, é só realmente, primeiro você pegar um objeto, e aí depois você partir daquele objeto pronto, você criar. Não o contrário, não pensar logo na ideia. Primeiro você pega o objeto. O que é que eu posso fazer com esse objeto? E aí você criar. Eu acho que seria assim, né? Se eu fosse criar, seria desse jeito. eu já Mas, tenho, já. mas é aquela história. O artista é você, o artista somos nós, qualquer um. A gente pega aí uma obra de arte e uma obra normal e dá um novo conceito para ela. Nossa, como acabou ligeiro hoje. Deixa eu pôr aqui, lista de presença, primeiro técnico. Pronto, podem assinar o nome. E se não tiver mais nenhuma dúvida, estão aí livres para criarem. A gente se vê na próxima semana. Até. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, Ellen. E que ela também já assinou.